Você já enfrentou um problema humanamente insolúvel? Já viveu uma situação onde você não tinha saída? A não ser que ocorresse um milagre, você estava completamente vencido? Pois é, eu quero tratar desse assunto aqui no HDL Podcast. Ponha a sua causa impossível nas mãos de Jesus. Nós temos problemas impossíveis para nós, onde os recursos humanos se esgotam, onde a nossa capacidade se finda, onde nós nem mais sabemos o que fazer. Há situações que a nossa sabedoria, a nossa força ou o nosso dinheiro não podem mais resolver. E eu queria aqui hoje trazer à luz 4 situações que era considerado ou consideradas causa perdida, problema insolúvel, irremediável. E Jesus resolve as 4 situações, retratando para nós que para ele nada é impossível. Para ele não há causa perdida. Para ele não há situação irremediável. Para ele não tem vida irrecuperável. Para ele não tem doença incurável. Para ele nem a morte pode desafiar o seu poder. Talvez você esteja lidando com alguma crise, algum problema, alguma doença, alguma sentença jurídica, alguma dor que pulsa e lateja em seu coração. Talvez você já bateu em tantas portas, já recorreu a tantas alternativas. Talvez você já até jogou a toalha, já desistiu. Você não acredita mais na possibilidade de mudar esse placar, de virar essa mesa, de experimentar um renovo ou ver uma luz no fim do túnel. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. E eu recorro aqui a Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35 até o capítulo 5, todo o capítulo 5 de Evangelho de Marcos. Há 4 coisas aqui que Jesus faz que o homem não pode fazer. A primeira coisa é que Jesus acalma o mar e aquieta o vento. Os discípulos tinham recebido uma ordem expressa de Jesus: passemos para outra margem. E enquanto navegavam, e Jesus dormia na popa do barco porque estava exausto, a tempestade os colhe subitamente. O barco rodopiava no meio do mar. A tempestade se agigantava. Os discípulos usaram todo o seu conhecimento e toda a sua experiência, mas a tempestade estava cada vez mais furiosa. O barco estava enchendo-se d'água. Eles estavam completamente rendidos à circunstância contrária a eles, o vento contrário a eles, a tempestade conspirando contra eles e a morte mostrando para eles a sua carranca. Eles não tinham mais forças. Eles não tinham mais estratégias. Eles não sabiam mais o que fazer. Tudo o que sabiam foi insuficiente para controlar aquele barco que estava indo a pique. Tem horas que as tempestades da vida superam as nossas forças. Tem hora que você não sabe mais o que fazer. Tem hora que o barco da sua vida está à deriva e ele não obedece mais ao seu comando. Tem hora que a morte parece que está mostrando para nós a sua carranca e sentimos que não tem mais jeito. Tentamos
até mesmo desistir porque achamos que não tem mais solução para o problema. Mas é nessa situação que eles recorrem a Jesus. E perguntam para Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus se desperta e repreende o vento e repreende o mar, diz: acalma, sossega. O vento escuta a voz de Jesus, o mar obedece ao comando de Jesus. E naquela noite tempestuosa fez-se grande bonança. Jesus acalmou o mar, Jesus acalmou o vento. A natureza não age à revelia da vontade de Jesus. É Ele quem manda, Ele quem controla os céus e a terra, o mar e o vento. Ele quem dirige o barco da nossa vida, Ele quem tem o controle da nossa história. Talvez você está vivendo uma tempestade. Talvez a sua vida está como um barco à deriva. Talvez você já usou tudo que você tinha em mãos, todas as ferramentas que você conhecia, e nada melhorou, nada mudou, nada reverteu o quadro. Mas se você colocar essa causa nas mãos de Jesus, Ele é poderoso para acalmar o vendaval da sua alma e trazer bonança para a sua vida. Jesus exorta então aqueles discípulos perguntando: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Nós não somos guiados pelas circunstâncias, nós vivemos pela fé. E fé é certeza, e fé é convicção. Fé é a convicção de que Jesus está no controle da nossa vida, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, mesmo que os nossos sentimentos sejam turbulentos, mesmo que tudo pareça perdido, Ele não perdeu o controle. Então eles olharam uns para os outros e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A criatura não é maior do que o Criador. O vento e o mar precisam estar debaixo da autoridade suprema do Criador do universo, que é o nosso glorioso Redentor. Mas há aqui um segundo problema, segunda causa perdida. Começo do capítulo 5, verso de 1 a 20. Jesus desembarca depois daquela tempestade na região oriental daquele lago, que hoje nós chamamos de Montanhas de Golã. Naquela época, território ocupado por cidades gentílicas, Decápolis, 10 cidades gentílicas. Ali estava a cidade de Gadara. É um despenhadeiro. Era noite. E ali tinha um cemitério. E tudo que você não espera ver de noite dentro de um cemitério é gente viva. E lá estava um homem, nu, violento, se cortando com pedras, gritando entre os sepulcros, tomado por uma legião de demônios. Legião era uma corporação romana de 6.000 soldados, a máquina mais temida de guerra do Império Romano. Por onde passavam, tudo destruíam, tudo devastavam. Aquele homem era um foragido da lei. As algemas não conseguiam prendê-lo mais. Aquele homem tinha sido enjeitado pela sua família. Aliás, ele não tinha mais espaço entre os vivos, foi morar entre os mortos. Diríamos nós, era um pária da sociedade. Ninguém mais se importava com ele. Ele era um problema, ele era uma ameaça. Ele era um perturbador da ordem social. Mas eu quero lhe dizer que para Jesus não tem vida irrecuperável. Não tem lata de lixo no reino de Deus. Jesus pode pegar a pessoa mais ferida, mais machucada, mais quebrada pela vida e restaurá-la. E Jesus faz uma viagem de noite para um território gentio, para dentro de um cemitério, com o propósito de libertar aquele homem das garras dos demônios, para salvar aquele homem, para curar a sanidade mental daquele homem, para enviar aquele homem à sua casa, à sua terra, à sua pátria, à sua família, para que aquele homem pudesse ser uma testemunha lá no meio do seu povo do que Jesus havia feito por ele.
Jesus não apenas o salva, não apenas o transforma, mas o envia como um missionário de boas novas. Onde ele foi um problema, devia ser a solução. Onde ele causou tristeza, deveria trazer alegria. Onde ele foi motivo de dor, agora deveria ser alívio para as pessoas. Porque agora ele era portador de uma nova mensagem, a mensagem da graça de Deus. Talvez você veja pessoas que você diz assim, esse não tem mais jeito. Esse já foi longe demais. Esse já caiu profundamente demais. Esse não tem mais jeito de recuperar. Mas para Jesus não tem causa perdida. Ele tem poder sobre a natureza e ele tem poder sobre os demônios. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda no inferno. É ele quem tem as chaves da morte e do inferno. Põe a sua causa nas mãos de Jesus. Por mais problemático que seja o seu problema, por mais doloroso que seja o seu drama, por mais difícil que seja a solução, por mais irremediável humanamente seja o seu problema, nas mãos de Jesus, esse problema tem solução. Esta causa não está perdida. Jesus é o Senhor das causas perdidas. Mas, em terceiro lugar, quando Jesus retorna ao dia seguinte para a sua cidade, Cafarnaum, tinha uma multidão à espera de Jesus. E no meio daquela multidão tinha uma mulher doente, hemorrágica, há 12 anos lidando com a doença crônica. Ela já tinha despendido todos os seus recursos financeiros para tratar da sua saúde e não tinha logrado êxito. Ela estava esvaindo-se em sangue. Se não bastasse a debilidade física, a sua doença trazia-lhe um componente de segregação. Ela estava impura, cerimonialmente impura. Ela não podia ir na sinagoga, ela não podia frequentar as festas do templo. Ela não podia estar no meio de um ajuntamento. É por isso que o nome dela não aparece, ela é anônima, incógnita. Ela está vivendo a dor do anonimato, mas com a causa perdida porque a medicina já tinha jogado a toalha, a medicina já não tinha mais nenhuma esperança para lhe oferecer. Essa mulher tinha uma causa perdida, mas ela recorre a Jesus. E ela pensa assim, se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E ela então se esgueira no meio da multidão. Quando todos acotovelam Jesus, espremendo daqui, dali, dacolá, ela furtivamente vai e toca na orla das vestes de Jesus e diz a Bíblia que imediatamente a hemorragia foi estancada. E ela se sentiu curada. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios e Jesus tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, nem da medicina. Tampouco dos recursos humanos que possuímos. A medicina tem suas limitações. A ciência pode ir até um limite e não consegue ultrapassar daí. Mas Jesus é o Senhor das causas perdidas. Para ele não tem doença incurável. Aquela mulher ficou completamente curada apenas tocando a orla das vestes de Jesus. O problema é que naquele tempo, se uma pessoa tocasse em alguém com fluxo de sangue, essa pessoa pura ficava impura. Mas aqui é diferente. Aqui o puro toca o impuro. E em vez do impuro tornar impuro o puro, é o puro que torna o impuro puro. E aquela mulher é completamente curada. Então Jesus diz para os circunstantes, aliás, para os seus discípulos, alguém me tocou. E os discípulos responderam de pronto, não, Senhor, está todo mundo te encostando, está todo mundo te tocando, está todo mundo te acotovelando, está todo mundo te espremendo daqui, dali, dacolá. Como assim alguém me tocou? Mas é claro que está todo mundo te tocando. E Jesus, não.
Alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. Há muita gente que encosta em Jesus, mas poucas pessoas tocam em Jesus com o toque da fé. Aquela mulher não apenas foi curada fisicamente, aquela mulher foi curada emocionalmente. Jesus a chamou de filha. Jesus terapeutizou as suas emoções. Ele não apenas lancetou os abscessos do seu corpo, mas também lancetou os abscessos da sua alma. Tem gente doente emocionalmente. Tem gente doente fisicamente. E Jesus é poderoso para curar você, tanto física quanto emocionalmente. Para ele não tem problema insolúvel. Ele pode tudo quanto ele quer. Como aquele leproso tomado de lepra, no último estágio da doença devastadora, ele se prostra diante de Jesus de joelhos, adora Jesus e diz: se tu quiseres, tu podes purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido dele, tocou, ele disse: quero, fica limpo. E no mesmo instante o homem ficou limpo. Talvez você lide com doença crônica, talvez você sofre há tantos anos, talvez a medicina já jogou a toalha, talvez o diagnóstico é sombrio, talvez você está por passar por uma cirurgia delicada, talvez você está ansioso e com muito medo, talvez você não tenha segurança de que você possa recuperar sua saúde, mas para Jesus não tem doença incurável. Coloque esta causa nas mãos de Jesus, porque tudo quanto Ele quer, Ele pode. Mas, finalmente, há uma quarta situação. De uma causa que nós chamamos de uma causa perdida, de insolúvel. Está ainda no capítulo 5 de Marcos. No meio dessa multidão que recebe Jesus em Cafarnaum, há um homem muito famoso. O nome dele é Jairo. Ele é o chefe da sinagoga da cidade. A sinagoga que Jesus frequentou, porque morou em Cafarnaum durante 3 anos. Esse homem era amado e reconhecido em toda a cidade. E esse homem tinha um problema grave, urgente. A sua filha única, de 12 anos, estava doente, à beira da morte. Jairo já estava lidando com algumas tensões na sua sinagoga, porque lá em Marcos 3, num sábado anterior, Jesus tinha curado um homem da mão direita mirrada. E as autoridades judaicas tinham se mancomunado com os herodianos para matarem Jesus. Jairo sabia que recorrer a Jesus em tais circunstâncias era expor-se à oposição ferrenha da liderança religiosa de Israel. Mas ele tem uma causa urgente. Ele precisa de solução. Então ele vai a Jesus e suplica a Jesus: mestre, Senhor, vamos comigo na minha casa, para o Senhor impor as mãos sobre a minha filha, para ela ficar curada. E Jesus foi com Marcos, com Jairo para sua casa. E enquanto Jesus caminhava para a casa de Jairo, é que surge o caso da mulher hemorrágica. E então Jesus, ao caminhar, para atender aquela mulher. Claro, a ansiedade de Jairo cresceu. Ele devia estar por dentro, angustiado, dizendo: mas Senhor, eu tenho pressa, vamos logo, eu tenho urgência, a minha filha está doente, ela está prestes a morrer, o Senhor pode impedir que ela morra, e o Senhor está demorando muito aí, atendendo essa mulher. Não há nada constando em falas, mas o sentimento de Jairo deveria ter sido esse. Até que alguém se aproxima de Jairo e diz: não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. Eu acho que nessa hora o mundo desabou sobre a cabeça de Jairo. Talvez a lâmpada da esperança apagou-se em seu coração. Talvez o desespero começou a enfiar as suas garras, os seus tentáculos em Jairo. E Jesus, percebendo o drama que ele estava vivendo, uma causa agora perdida, a flor da sua idade, na flor da sua idade, a sua filhinha única acabara de morrer. O futuro da família estava comprometido. Mas Jesus olha para Jairo e diz:
Não temas, Jairo, não tenhas medo, crê somente. E Jesus foi, então, com Jairo para sua casa. Quando lá estava, havia o coral da morte, com a sinfonia dos gemidos e dos lamentos. E então Jesus entra, sobranceiro e vitorioso, como o solo da ressurreição. E Jesus entra no quarto da menina, põe as mãos sobre ela e na sua língua materna diz: menina, está na hora de levantar, talita cumi. E a morte solta as garras da menina e ela ressuscita. Sabe por quê? Porque o Jesus que tem poder sobre o vento e o mar, o Jesus que tem poder sobre os demônios, o Jesus que tem poder sobre as enfermidades, é também o Jesus que tem poder sobre a morte. Ele venceu a morte. Ele matou a morte. Ele ressurgiu inaugurando a imortalidade. Ele é a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê nele não morrerá eternamente. Já passou da morte para a vida. Portanto, os 3 casos que mencionamos retratam um problema insolúvel, uma causa perdida. Você não consegue lidar com a natureza em fúria e domá-la. Você não consegue triunfar sobre os demônios na sua própria força. 6.000 demônios na vida de um único homem. Você não consegue lidar com enfermidades que estão para além da capacidade da medicina e da ciência. Você não consegue lidar vitoriosamente com a morte. A morte é o rei dos terrores. Porém, Jesus enfrenta a tempestade e acalma a tempestade. Jesus ordena aos demônios, a legião, para sair do homem e ele fica livre e liberto e curado e salvo. A doença incurável encontra em Jesus a cura plena apenas com um toque da fé. E a menina que estava rendida à morte ressuscita pelo poder de Jesus Cristo, retratando para nós que a morte não tem a última palavra, que o túmulo não é o nosso último endereço, que qualquer problema, por mais grave, humanamente insolúvel, que ao ser colocado nas mãos de Jesus, este problema terá solução. Ele é o campeão invicto em todas as batalhas. Nunca ninguém trouxe um problema para Jesus que ele não tivesse poder para resolver. Ele pode tudo quanto ele quer. Ele tem todo o poder e tem toda a autoridade nos céus e na terra. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei com que tempestade você tem lidado, eu não sei com que força os demônios têm lutado contra você para atormentar você, eu não sei quanto o seu corpo tem sido surrado pela doença, eu não sei quanto a dor do luto invade o seu coração, mas hoje Jesus pode trazer libertação, Jesus pode trazer cura, Jesus pode trazer salvação, Jesus pode trazer libertação, Jesus pode trazer restauração de todas as coisas na sua vida. Não desanime, não jogue a toalha. Não entregue os pontos. Ponha a sua causa impossível nas mãos de Jesus. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa ou pede, conforme o seu poder que opera em nós. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Se essa mensagem foi útil ao seu coração, compartilhe-a com outras pessoas. Se você não está inscrito no canal, nos ajude inscrevendo-se e sendo um parceiro nosso na proclamação da palavra de Deus. Um grande abraço a todos vocês. Nossa gratidão a todos.